Fala galera, é um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Júbilo e já quero começar esse nosso processo pedagógico te fazendo uma perguntinha. Você tá pronto para morar em Marte? Morar em Marte, porque se depender das ambições do bilionário Elon Musk, isso pode se tornar realidade em um futuro não muito distante. Aliás, colonizar Marte dentro das próximas 3 décadas está no topo da lista dos projetos mais ambiciosos desse empresário. Será que ele vai largar o Twitter para se dedicar a Marte? Seria uma boa, né? Ele, inclusive, já apresentou uma imagem de como ele imagina a futura colônia marciana. Então aí no canto esquerdo você pode ver os foguetes estacionados, talvez um desses foguetes seja o seu, e no canto direito aí você tem a cidade dos humanos. E o Musk está investindo uma grana pesada nisso. Só para você ter uma ideia, em 2002 ele fundou uma empresa chamada SpaceX, com o objetivo de reduzir os custos do transporte espacial e permitir a colonização em Marte. E de lá para cá, a SpaceX já avançou bastante na tecnologia. Eles criaram inclusive a Starship, que é uma espaçonave extremamente moderna de 120 metros de altura. Inclusive, em 2021, a equipe conseguiu pousar um protótipo dessa nave com sucesso, depois dela ter explodido nos 4 testes anteriores. Mas conforme eles vão desenvolvendo e avançando nas tecnologias para essa Starship, as explosões seguem acontecendo. Aliás, eu não sei se você lembra, mas em julho de 2022, um foguete de reforço, desenvolvido especialmente para auxiliar a Starship, pegou fogo durante um teste de solo. E esse teste, inclusive, ele estava sendo transmitido aqui no YouTube, E ele não foi o único teste, não. A empresa já perdeu vários protótipos em lançamentos como esse daí. E aí, teria coragem de entrar numa criança dessa? Não. Yes. Yeah, No. não. Yes. Não. Yes. Até agora não tá fácil voar pra Marte, não. Mas bora seguir adiante e supor que a gente tem foguetes perfeitos que conseguem chegar tranquilamente até o planeta vermelho. Será que assim seria possível viver em Marte? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou te explicar se dá ou não pra morar lá. E assim, eu pessoalmente não fico chocado com a ideia de que os humanos estão se preparando para colonizar outro planeta. Afinal, a nossa espécie ela é bem espaçosa e a gente vai, invadindo todo e qualquer espaço que a gente consegue ocupar. E com toda essa nossa vibe de acabar com a Terra, destruir a natureza e mudar totalmente o clima, eu entendo que dá vontade de fugir para outro planeta a qualquer momento. Mas mesmo para uma espécie bem expansiva como é a nossa, ir para Marte é uma ideia muito extrema. Não! Se a gente avaliar rapidamente, Marte parece um planeta bem familiar. Afinal, ele tem lua, tem calotas polares, tem água líquida embaixo da superfície. E o dia lá tem uma duração de 24 horas e 36 minutos, que é bem parecido com o dia aqui da Terra. Mas pouco se fala das desvantagens do lugar. Marte é um lugar muito frio. A temperatura média do planeta é de menos 62 graus Celsius. Só para você ter uma noção de comparação, aqui na Terra a temperatura média é de 15 graus Celsius. Então, leva o casaquinho. E assim, a ideia de colonizar esse planeta não é só do Elon Musk, não. Tem muita gente espalhada pelo mundo focada em tornar essa colonização em Marte real. E essas pessoas querem fazer isso principalmente para iniciar o turismo espacial. Se essa ideia der certo, esse turismo pode chegar a ser uma indústria com um lucro de 20 bilhões de dólares anuais, competindo diretamente com as companhias aéreas. E aí, vai para as Maldivas esse ano passar férias? Não, vou para Marte. Chique demais, meu Deus, não vejo a hora de mandar essa para alguém. Vai para onde, Júbilo? Vou para Marte, que me pariu. Será que é family friendly isso? Acho que é, né? Acho que é. Mas, volto a repetir, colonizar Marte não é nada fácil. E uma das principais dificuldades é justamente a grande distância até lá, que é de milhões de quilômetros. E essa distância ela não é fixa, ela vai mudando ao longo do tempo. Isso porque os 2 planetas eles estão se movimentando ao redor do Sol.
e em órbitas que não são circulares, elas são elípticas. A aproximação máxima que pode existir entre Marte e a Terra é de 54 milhões de quilômetros. E para isso acontecer, é necessário que os dois planetas estejam alinhados com o Sol, o que é extremamente raro. E isso, obviamente, dificulta muito as viagens daqui da Terra para Marte. Além de ser difícil chegar até lá, respirar em Marte é pior ainda. Isso porque a atmosfera do planeta ela é bem mais densa que a da Terra, ou seja, ela tem mais espaços vazios entre as moléculas, o que deixa a respiração muito mais complicada. Além disso, essa atmosfera é feita praticamente só de gás carbônico. Então, as casas humanas elas teriam que ser pressurizadas e preenchidas com um ar parecido com o ar aqui da Terra, com bastante oxigênio e também nitrogênio. E as pessoas não poderiam ficar saindo e entrando de casa, já que existiria uma enorme diferença de pressão entre o ambiente externo e interno. É tipo se você tá viajando de avião e resolve abrir a porta da aeronave lá no meio do céu. Então assim, ó, sair pra varrer o quintal, passear com o cachorro, esquece. A gente também teria problemas sérios com a radiação em Marte. Como lá não existe uma atmosfera densa, metade de toda a radiação que vem do espaço chega perfeitamente no solo. Aqui na Terra a gente está protegido disso, porque nós temos uma atmosfera extremamente potente que filtra a radiação. Inclusive, muitos tipos de radiação nem conseguem chegar no solo terrestre. Mas lá em Marte elas conseguem. Uma pessoa parada na superfície de Marte seria exposta a 50 vezes mais radiação do que uma pessoa parada na superfície da Terra. E eu nem preciso dizer que isso aumenta e muito as chances da pessoa desenvolver um câncer. E eu já fico imaginando como é que seria um hospital em Marte. Aliás, como é que a gente constrói um hospital em Marte? Para prevenir toda essa exposição à radiação, a gente teria que construir casas parecidas com toquinhas, toquinhas, com um bom isolamento e cobertas com uma camada grossa de terra. E óbvio, sem janela. Então todo mundo teria que ligar o modo tatuzão, né? Nós somos seres humanos, vamos agora viver como tatus. Eu fico imaginando a pessoa se achando, né, antes de ir pra Marte. Ai, eu vou morar numa cidade interplanetária, futurística, com toda a melhor tecnologia humana, né? Aí ela chega lá, vê aquelas tocas lá, e esse buraco aí? Esse buraco tem banheiro? Que horas que sai a nave de volta pra Terra, hã? É roubada, Marte é roubada, roubadaça. E como se já não bastasse, o solo de Marte, adivinha? É tóxico, é. Ele é cheio de perclorato, que é um sal que é super prejudicial para os humanos. Essa substância pode bagunçar a produção de hormônios da glândula tireoide, porque ela impacta diretamente a capacidade de absorção de iodo pelo nosso organismo. Então, uma exposição constante a esse solo tóxico, ó, joga na câmera 2 aqui, ó, pode ser mortal. Existe uma solução. Para resolver esse problema, nós teríamos que ter roupas espaciais bem vedadas e nunca entrar nas casas com essas roupas, já que elas ficariam contaminadas com o solo do ambiente externo. Cara, eu não uso nem casaco porque ele me prende, eu me sinto preso com o casaco. Imagina botar uma roupinha espacial toda hora que eu saísse de casa. Aliás, que eu saísse da minha toca do tatu. Tá complicado morar em Marte, né? Deixa eu te falar mais uma. Um dos principais problemas enfrentados nessa colonização de Marte é a falta de energia. Aqui na Terra parece até meio banal ter energia. Você clica lá no interruptor e a luz acende, do nada. Você coloca lá uma geladeira na tomada e ela começa a gelar, do nada. Mas em Marte a coisa não é tão simples assim. Como o planeta fica mais longe do Sol do que a Terra, a energia do Sol recebida lá em Marte equivale apenas a 40% da energia recebida do Sol aqui na Terra. E esses 40% muitas vezes são ofuscados por tempestades de poeira que deixam o planeta nublado, fazendo com que os raios solares não passem por essa nuvem. Então, a geração de energia solar através de painéis solares
tá fora de cogitação. Também não seria possível gerar energia geotérmica, porque o interior de Marte, ele é frio, bem diferente do interior da Terra, que chega a temperaturas altíssimas. E a energia eólica também está fora de cogitação, porque o planeta não tem o vento como a gente conhece aqui na Terra. Como o ar em Marte é muito pouco denso, seriam necessárias turbinas simplesmente gigantescas para gerar alguma energia. Então, a princípio, a melhor forma de energia para usar em Marte seria a energia nuclear. O problema é que não é tão fácil encontrar os elementos radioativos necessários lá no planeta vermelho. Então a gente teria que levar esses elementos e também levar um reator nuclear que, convenhamos, não é uma coisa fácil de colocar na bagagem. E eu não iria nessa nave. Só pra você ter uma ideia, o menor reator nuclear do mundo, ele tem 23 metros de altura e pesa mais de 600 toneladas. Mas beleza, não ter energia elétrica realmente é um problema grave. Mas o pior de tudo, porque sempre tem uma coisa pior, é que a saúde humana ela não foi feita para viver em Marte. Lá em Marte, você tem só 38% da gravidade da superfície da Terra. Isso poderia causar atrofia dos músculos, perda óssea e também problemas cardiovasculares. E, obviamente, também a gente teria que pensar em como nos manter hidratados e alimentado. Assim, não quero ser catastrófico. Conseguir água em Marte não é tão difícil. Se a gente instalar as cidades espaciais perto dos polos, onde tem mais gelo, a gente pode simplesmente pegar esse gelo e derreter. Mas é na hora da comida que a coisa fica complicada. No filme Perdido em Marte, o botânico Mark ele consegue sobreviver em Marte depois de plantar batatas para se alimentar. Mas apesar de ser possível, isso não é tão fácil quanto estava aparecendo lá no filme. O solo de Marte é alcalino demais e não tem um elemento que é essencial para o crescimento das plantas, que é justamente o nitrogênio. Então, para conseguir essa façanha de plantar comida em Marte, a gente teria primeiro que descontaminar o solo, e isso, obviamente, pode ser bem difícil e extremamente caro. Depois, com o solo descontaminado, a gente teria que fertilizar ele com adubo. Mas isso é fácil, né? Porque a gente podia usar o quê? O nosso próprio cocô. Outra solução possível seria usar a aquaponia e integrar o cultivo dos vegetais com o cultivo de peixes nos tanques. E aí, até que ia rolar uma dietinha mais variada, né? Com vegetais e peixes. E a gente faria isso dentro das nossas casas. Ou melhor, das nossas tocas de tatu. É difícil realmente imaginar essa situação, mas além de todos esses problemas que eu falei pra você, provavelmente quando os humanos chegassem lá, iriam surgir muitos outros problemas inesperados. Volta a repetir, colonizar Marte é extremamente difícil. Visualizo até quase que impossível. É um baita de um desafio. E eu não sei se eu acredito que os humanos um dia irão conseguir realizar essa façanha. Além disso, eu fico me perguntando se não seria interessante, só filosofando aqui, não seria interessante investir todos esses bilhões e bilhões de dólares na preservação, sabe de quem? Do nosso próprio planetinha aqui, tudo fofinho, a atmosfera bacana, né? O planetinha tá naquela situação cada vez mais crítica. Será que a gente não poderia pegar tudo isso e investir no nosso planeta, na nossa casinha? Imagina quanta área de preservação daria para fazer com essa grana toda. Ou quantas ações para frear as mudanças climáticas a gente não poderia fazer. E você, bota fé no Elon Musk e acredita que a gente um dia vai conseguir colonizar Marte? Ou prefere ficar aqui, né, na nossa terrinha amada de paixão? Quando a paixão acontece, não há por que me culpar. Eu não me permito chorar, já não vai adiantar. E recomeço do nada, sem reclamar. Me conta aqui nos comentários se você prefere ir pra Marte ou continuar por aqui mesmo. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele joinha para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço. Nos vemos em Marte.